Quero convidar os irmãos com a Santa Paz do Senhor Jesus, amém? E depois daquela palavra de quinta-feira, Deus testificou no meu coração de trazer essa mensagem hoje. Quero te pedir apenas que abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5, tópico A e B, e depois versículo 19. Amém? Eu vou ler o versículo 5, tópico A e B, e a igreja vai ler o versículo 19. Amém? Está lá no telão, ficou melhor. Bota o versículo 5 aí para mim, por favor. Depois pula para o 19. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Versículo 19, a igreja. Beijarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Bendito Deus, eu sei que já foi orado nessa noite, mas eu quero nesse momento, Pai, mais uma vez te pedir, Senhor, usa-me conforme ele apraz. Deus, se eu coloquei essa palavra no meu coração, o Senhor confirmou, o Senhor testificou, Pai. Eu sei que o Senhor quer falar com alguém nessa noite, assim como tem tratado comigo. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor possa derramar o teu agir, o teu Espírito no nosso meio nessa noite. E aqueles, Pai, que poderão estar ao alcance dessa palavra, Senhor, através das redes sociais, que o Senhor possa estar alcançando, porque eu sei que se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque o Senhor quer tratar com alguém. Eu te agradeço desde já e te peço, Senhor, move as águas desse lugar, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trazer hoje, como eu falei, que seria um testemunho da minha vida. Eu vou tentar resumir o máximo, porque em 2 horas e meia não daria para a gente falar tudo. Sou jovem ainda, 45 anos na lata. Imagina, 45 anos em 2 horas, não dá. Eu recordo que a minha mãe falava que quando eu nasci com uma deformidade, e eu passava uma semana em casa, quando chegava uma semana, e uma semana no hospital internado. Quantas vezes a minha irmã mais velha, Márcia, ela saiu comigo nos braços, ainda criança, para encontrar com a minha mãe no seu trabalho, e as duas iam comigo para o hospital. Quantas vezes meu pai saiu comigo desesperado para correr para o hospital, porque eu estava passando mal. E eu tinha crises de convulsão, eu desmaiava. Eu bebezinho, eu recordo que uma vez a minha mãe me falou que eu era furado do pé à cabeça, não tinha mais lugar para furar em mim, de tanta injeção que eu tomei, de tanta medicação que eu tomei na veia. Mas eu pelejei com Deus acerca do versículo que seria a base para essa mensagem de hoje. E eu fui para Lucas 1,37, que todos conhecem, que para Deus não há nada impossível. E eu fui para Hebreus 13,8, até o pastor trouxe aqui na quinta-feira, mencionou sobre essa palavra que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas Deus falou mesmo ao meu coração nesse texto que nós lemos. Por quê? Eu recordo uma vez que num programa de televisão, uma pessoa que estava se sentindo inferiorizada, a outra falou assim para ela. Eu não recordo que programa era, mas eu recordo que a pessoa falou assim: você esqueceu que você é mais do que vitorioso? Minha vida
que estavam disputando um único lugar, você foi o primeiro que chegou e conseguiu transpor a barreira. Você já é vitorioso desde antes de você nascer. O camarada começou a mudar o seu pensamento. E hoje estamos aqui por quê? Porque desde antes de nós nascermos, nós já éramos vitoriosos. Porque em milhões de espermatozoides brigando, disputando espaço para alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? Transpor a barreira do óvulo e chegar ao seu destino, para que viesse a se formar e ser uma criança. Eu cheguei. Eu fui o que cheguei. Só que desde o meu nascimento, eu nasci com, a minha mãe dizia que era disritmia cerebral, tá? E quantos tratamentos eu fiz na colônia, em Jacarepaguá, hospital chamado Juliano Moreira, hospital de maluco. Fiz tratamento lá no Pinel, na estrada de ferro, se eu não estou enganado, em Botafogo. Eu era criança ainda, mas eu acho que era isso mesmo. E a gente passava ali na orla, não sei que praia era, se era Barra, qual praia que era, eu sei que a gente passava na orla de uma praia, e eu, Flamengo, e eu falava, mãe, vamos descer, mas vamos pra praia, e ela sempre, aquela mesma promessa de sempre, né? Na volta a gente passa, com esperança volta até hoje. Mas o mais importante eu alcancei, não fui pra praia, não fui nadar, não fui mergulhar, mas eu alcancei a minha vitória. Eu anotei aqui, irmãos, alguns episódios para que eu não viesse a esquecer. A minha infância foi de tratamento, foi de luta para minha mãe. Quantas lutas minha mãe passou por mim? Várias vezes eu tive desmaio de convulsões, várias vezes tive algumas crises. E eu recordo que uma vez, eu não vou dizer para os irmãos a quantidade exata porque eu não sei, mas eu recordo que eu peguei a cartela do remédio que eu tomava. E eu tomei um punhado daquele remédio de uma vez só. Eu queria me matar? Não, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Sinceramente, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu sei que eu tinha que tomar aquele remédio, eu peguei um punhado dele e tomei de uma vez só. Eu fui parar no hospital às pressas, porque eu desmaiei. Eu cheguei no banheiro, eu recordo que a porta do banheiro era de frente para a pia. Quando eu abri a porta, já estava de cara com a pia. Eu cheguei na pia e caí para trás. No que eu caí para trás, o meu irmão correndo veio ver o que aconteceu e já gritou. Um amigo nosso, Vicente, o Roberto está passando mal. Ele me pegou, me jogou dentro do carro, partiu para o hospital. Quando chegou no hospital, se apresentou como meu pai e ali deu entrada no hospital. Fiquei acho que 2 dias internado. Fizeram toda a limpeza que tinha que fazer, graças a Deus eu saí com vida. Em 1997, isso foi criança, tá, irmãos? Agora em 1997, eu acho que eu estava com 18 anos, eu tinha uma mania de falar para minha mãe, que ela mandava eu descansar. Meu filho, para um pouco dentro de casa. Eu falava, mãe, sou jovem, deixa eu curtir, deixa eu descansar quando eu ficar velho. Eu não conhecia ainda Deus, mas Deus já me conhecia, porque antes que eu me formasse no ventre materno, Ele já me conhecia. E eu falava, mãe, quando eu ficar velho eu descanso. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça eu não saía porque não tinha lugar nenhum para ir. Casa do Pagode, quarta-feira. Casa do Pagode, quinta-feira, que era baile charme. Casa do Pagode na sexta e no sábado, que era baile funk. Baile funk da Vila Norma. Meus irmãos, nunca me droguei. Apesar de andar com pessoas que faziam, apesar de conhecer pessoas que foram criadas comigo, jogavam futebol comigo, soltavam pipa, brincavam comigo,
estava destruindo aquilo que era o templo do Senhor. Mas Deus tinha um amor tão grande pela minha vida que Ele me guardou em todos os momentos. Eu recordo uma vez, irmãos, que de tanto ouvir, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. De tanto ouvir isso, eu coloquei isso no meu coração. E eu era meio folgado. Eu era um magrelo folgado. Mas Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando. Deus tinha um carinho tão grande por mim. Eu não faço isso para me gloriar, não. Eu falo para mostrar para vocês aquilo que Deus fez na minha vida, o cuidado dele para comigo. Uma certa vez, as crianças brincando, havia uma festa lá em casa. Não sei se era dia das mães, aniversário da minha mãe, era alguma coisa relacionada à minha mãe. Tinha uma festa, um churrascão lá em casa, mesquita. Morava ali em Rocha Sobrinho, do lado do Bernardo. E uma senhora encrespou com as crianças que elas estavam brincando na rua e pegaram um pedaço de pau e jogaram dentro do latão de lixo dela que estava na rua. A senhora encrespou com as crianças e disse que ia fazer e aconteceu. Eu fui lá, coloquei as crianças para dentro, chamei, perguntei o que estava acontecendo. O genro dela, que era policial, não gostou da minha atitude. A esposa dele veio na porta da minha mãe falar desaforo para mim. A minha irmã saiu, quase que deu bafafá, irmãos. E aquele homem, ele, no auge ali do seu, aquela pressão toda que estava, ele sacou uma arma da cintura, apontou para mim e falou que me dava um tiro. Irmãos, para a glória de Deus. Eu falei para ele, olha, se homem é para puxar, você já foi. Agora eu quero ver você atirar. Como eu falei, não falo para minha vanglória, muito pelo contrário, para mostrar que Deus teve um carinho tão grande comigo naquele momento, que me deu livramento. Porque aquele cara, ele tinha um coração mau, podia fazer, mas Deus segurou a mão dele, não deixou, não permitiu que ele fizesse, porque Deus tinha obra na minha vida, porque Deus tinha um plano na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, graças a Deus passou esse episódio, tudo ficou bem, continuamos morando no mesmo lugar, sem problema, sem nenhum constrangimento, e vida que segue. Eu conheci Jesus quando, em 2001, eu fui fazer uma visita a uma igreja Assembleia de Deus em Rocha Sobrinho, pastor Antônio Carlos. Fui fazer uma visita, um culto de adolescentes. O culto foi dentro da sala da casa do pastor. Eu gostei do culto. Último domingo de novembro de 2001 foi quando eu me converti. Deixei Deus habitar em mim. Deixei o Senhor habitar no meu coração. Abri o coração e falei, Senhor, pode entrar. A partir daquele momento, Deus já começou trabalhando. Mas o inimigo não estava satisfeito, porque desde quando eu estava no ventre materno, ele já estava tentando parar aquilo que Deus tinha na minha vida. Eu recordo que eu morava na Cidade de Deus em 2006, dia 4 de junho de 2006. Eu morava na Cidade de Deus. Trabalhava numa confeitaria chamada Nova Belém, era motorista da confeitaria. E quando eu vinha, irmãos, num dia de domingo, da confeitaria da Barra, da loja da Barra, para a loja da freguesia, ali atrás do Barra Shopping aconteceu um acidente comigo. O patrão havia liberado o carro para mim, para eu poder fazer minha mudança, sair da Cidade de Deus e morar no... Aliás, eu ia sair da Cidade de Deus para morar na Covana. E eu liguei para minha esposa e falei, amor, eu estou saindo daqui da Barra agora, será 2 horas da tarde. Estou saindo da Barra agora. O seu Luiz me emprestou o carro, estou indo direto para casa. Já vai preparando as coisas para a gente fazer a mudança, 2 horas da tarde. Quando eu cheguei atrás do Barra Shopping, tem uma curva do Oeste, eu estava devagar, cerca de 60 a 65 km por hora. O carro simplesmente tinha ido para a oficina, fez freio e suspensão
Peguei o carro na terça-feira na oficina, trabalhei terça-feira, fui para o Ceasa, vim com o carro socado do Ceasa. Quarta, quinta, fui para o Ceasa novamente. Sexta, sábado fui para o Ceasa novamente. E no domingo o carro quebra, a roda atrás do barrachão. Se esse carro quebra na linha amarela, a sei lá, 80, 90 quilômetros, com peso, era uma van, ela vinha tampada de peso, era 20, 25 sacos de laranja, tudo que usa na confeitaria de legume, verdura, tudo. Mas Deus foi tão bom, irmãos, que a roda quebrou, eu passei a 1 palmo do poste, 1 palmo dava marca, depois eu fui ver, dava 1 palmo do poste. Subiu o canteiro, desceu, bateu numa vala que tem no canteiro central ali atrás do barrachão, tem uma vala assim, mais ou menos essa profundidade. O carro bateu ali de frente, virou, deu uma volta completa e estava bem perto. Essa coluna do lado esquerdo desceu, o carro foi perda total. Deus mais uma vez me guardou, saí o carro ficou lá no pátio da empresa, acabado, destruído. Mas graças a Deus, Deus me guardou e guardou a colega que eu estava dando carona, que ela morava na Gardênia, ela estava na passarela, e ela acabou de colocar o cinto, o acidente aconteceu. Para você ver o cuidado que Deus tem comigo e contigo. Isso dia 4 de junho de 2006. No dia 13 de junho de 2021, alguns irmãos aqui sabem que eu fiquei dias ausente, porque eu fiquei igual isso aqui, irmãos, igual essa bateria. Quando alguém bate nela, ela libera som. Meu irmão me batendo, não fazia som nenhum. Dia 13 de junho de 2021, um dia depois do Dia dos Namorados, depois de tantos assaltos que eu já havia sofrido, eu já tinha passado acho que uns 5 assaltos, mas eu fui assaltado dentro da empresa, lá em Itaguaí. Eu fui jogado no chão 4 horas da madrugada. 3 pessoas jogado no chão, arma na cara, atira, faz, acontece, mata, e você ouvindo toda hora aquele barulho da arma engatilhando. Eu saí dali, graças a Deus o Senhor guardou. Eu saí dali, irmãos, fui para a delegacia, da delegacia fui no UPA, do UPA fui na empresa. Quando eu saí da empresa para vir para casa, eu comecei a me sentir mal. E aquele dia, eu passei o dia todo, quando eu cheguei em casa eram umas 2 horas da tarde. Eu fui até o outro dia, inerte em cima da cama. Você podia falar comigo, eu ia te ouvir, mas não ia te responder. Você podia pegar minha mão, levantar minha mão e ia cair. Eu fiquei completamente inerte. Enquanto eu estava naquela situação, eu recordo que eu via, eu deitado no meu quarto, deitado na cama, eu via tudo, o pastor teve lá, com a missionária, os irmãos estiveram lá, eu via tudo, eu ouvia tudo que falavam comigo, mas eu não conseguia responder, estavam de fundo, verdadeiramente falando. E eu via aquela situação, via um caixão na minha sala, eu deitado dentro do caixão e todo mundo ali ao meu redor. Foi essa a visão que eu tive naquele momento. E Deus falava lá no meu interior: vê, filho, o livramento que eu tenho te dado. Vê, filho, a obra que eu tenho na sua vida. Olha quantas coisas você tem passado e quantas eu tenho te livrado. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, que Deus te chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele te chamou, Ele te capacita.
sal, ele é feito para temperar e dar sabor, mas também é feito para guardar, né? Conservar, essa é a palavra. O sal também é feito para conservar. Se você pegar uma carne e colocar ela aqui de qualquer jeito, ela vai apodrecer. A partir do momento que você dá um banho de sal nela, ela vai durar um pouco mais. Nós somos chamados como sal da terra, para temperar, para conservar nossa integridade com Deus, para conservar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, e luz do mundo, para trazer luz para aqueles que hoje se encontram nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um ditado popular que diz, né? Fazei o bem sem olhar a quem. Eu recebi um convite, irmãos, de fazer uma boa ação para uma pessoa que eu nem conheço. Depois eu pensando, eu falei, Senhor, foi Deus que usou alguém para me fazer esse convite, porque Ele queria tratar comigo. Porque depois daquele episódio, eu não ouvi mais falar da pessoa. Não sei se a pessoa está bem, se não está. A minha sogra, ela perguntou se eu podia doar sangue para uma pessoa que estava internada e precisava de transplante de sangue. Estava precisando muito de doadores. Então eu fui com meu sogro no hospital. Já tinha doado antes, lá no Hospital Naval Marcílio Dias, lá no Moinho de Vasconcelos. Já tinha doado antes. E fui. Moacir do carro. Lá de manhã, doei o sangue, voltei para casa todo pouco, fiz uma boa ação. Quem não fica alegre quando faz uma boa ação, quando quer ajudar alguém? Aí, irmãos, esse resultado foi por isso que eu fui em casa correndo, porque eu não ia lembrar. Eu estou aqui na mão com esses papéis aqui. Ó, numerei esse é 3, porque está fora de ordem aqui. 2, mas eu quero ler para vocês esse que traz aqui, ó. O 1. Dia 2 de fevereiro eu fui até ali para doar o sangue. E aqui está todos os exames que foram feitos no meu sangue. Só que aí deu um probleminha. Eu recebi uma carta que eu deveria comparecer à unidade da Hemorrio para esclarecimento. A carta chegou lá em casa, minha esposa não abriu, meu filho não abriu. Quando eu peguei a carta que eu abri, eu entrei em parafuso. Fui conversar com Deus. A Bíblia vai dizer, eu me comparei, irmãos, durante esse período, eu estava conversando com Deus e pensando nisso, eu me comparei ao rei Ezequias. A Bíblia vai dizer que o camarada recebeu uma sentença de morte, mas quando ele orou, Deus mudou a situação, mudou o quadro, falou, não, volta lá e fala com ele que eu vou dar mais 15 anos para ele, porque ele merece. Quando eu abri a carta, entrei em parafuso e fui o quanto antes lá na unidade, corri lá. Quando eu cheguei, a doutora perguntou assim para mim, está tudo bem? Eu recordo que eu olhei para a cara dela, mas doutora, essa pergunta é de praxe, não é? Só pode ser de praxe, doutora, porque eu estava bem. Recebo uma carta que eu tenho que vir aqui para esclarecimento. A senhora me pergunta se está tudo bem, não está nada bem, doutora. Se tivesse bem, a senhora não teria me chamado aqui. Calma, meu filho. Não há nada que você possa se preocupar. Eu falei, como não? Não tinha nada para me preocupar quando eu estava em casa. Antes de receber essa carta, eu não me preocupava mesmo com nada. Agora eu estou desesperado.
Você foi constatado aqui pelos exames que nós fizemos, deu reativo para a doença de Chagas. Exatamente essa foi a minha reação quando ela falou. O olho encheu d'água. Aí ela começou a conversar comigo, me tranquilizar e falou assim: você já foi para fora do Rio? Tem parente fora do Rio? Aí ela falou quais são as causas, né? Os caminhos para a contaminação com essa doença. Açaí, caldo de cana. Eu já falei em casa, ó, quero nada disso aqui em casa mais. Nada de caldo de cana. Eu, olha, irmãos, eu fui na feira com as crianças, eles eram pequenos. Vitória e Caio estavam com acho que 8 e 10 anos. Eu fui na feira de Caxias com eles. Na minha cabeça, estava um calor danado, me amarra em caldo de cana. Foram 9 copos, não era para pensar não, aquele copão grande deles lá, 9 copos daquele. Pastel, caldo de cana à vontade. Copos vaziados, o cara pode encher, pode, toda hora. Graziele tomou um copinho só e queria mais não, eu falei, pode encher o dela também que eu bebo. Caí dentro. Aí tem uns 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco. Estava eu, Vitória, um amigo nosso, Jonathan, carinhosamente chamado de Suíno, ele e meu cunhado, meu genro, acho que o Caio também estava. Aí a gente viu a Vitória e falou assim: pai, eu vou patrocinar um caldo de cana, tu quer? Eu falei, eu pensei 2 vezes. Aonde, cara? Ali no Vilar, demorou, paramos lá. Aí ela não bebe caldo de cana, tomou Guaravita. Está certo disso? Nutella, né? Nutella tomou Guaravita. Aí eu caí dentro do caldo de cana de novo. Açaí, eu trabalhava com açaí, eu tomava muito. Eu trabalhei com açaí. Então eu batia, sempre que alguém queria, eu batia um pouco a mais, que era para sobrar para mim. Trabalhei na Nova Belém, final de semana, sábado e domingo, feriado, eu ficava na lanchonete. Aí um açaí com amendoim, que eu mais gosto. Açaí com amendoim. Saía um açaí com amendoim, era 2, um pro cliente e um para mim. Agora não entra mais isso lá em casa. E a terceira opção é as fezes do inseto no alimento, que é o mais grave, segundo a doutora falou. A picada, né, do inseto, ou as fezes dele no alimento. A picada ainda não tanto quanto as fezes. A fezes é mais agressiva. Eu quero ler para os irmãos aqui, no resultado, Chagas, o limite seria 1000. O resultado deu 1165. Aí foi feita uma reanálise. Na reanálise deu, no segundo teste, 1212. Foi feita na terceira contraprova, 1231 reativo. Então quer dizer, o nosso foi subido. Caiu no joelho. O rei virou para a parede, né? E falou com Deus. Eu caí no joelho: Senhor, o Senhor sabe das minhas condições, o Senhor sabe o que o Senhor quer para a minha vida. Se não for esse momento, eu te peço, Pai, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa operar. Aí cheguei lá, a doutora me mostrou esse resultado. Calma, meu filho, pode ser um falso positivo. A gente faz o exame novamente e vê se vai dar positivo. Se você quiser, a gente faz o exame. A senhora ainda pergunta se eu quero? É claro que eu quero, doutor. Óbvio, ela foi, já agendou, naquele mesmo dia, tirei o sangue novamente. Inclusive, no dia que eu fui doar sangue, eu botei até no canal, pedi a menina para filmar, fiz um vídeo lá convidando pessoas para doar sangue. Está até lá no canal. Aí eu voltei, ela marcou
Perguntou se eu queria fazer de novo. Eu falei que sim e fui fazer. Aí veio o segundo resultado. Pode ser um falso positivo, beleza. Pode ser, mas também pode ser que não. Então vamos fazer. Aí eu conversei com o pastor missionário. Se quiserem que eu dê alguma notícia ruim para alguém, se quiserem dar alguma notícia ruim para alguém, não pede para eu dar, eu sou péssimo nisso. Sou péssimo para dar notícia ruim, irmãos. Eu recordo quando eu era criança, a minha irmã, meu cunhado faleceu. Aí minha mãe pediu que eu fosse na casa da minha irmã mais velha, a Márcia, que corria comigo quando eu era criança no hospital, para dar notícia a Márcia. Ele era esposo da minha irmã Deusimar. O Pedro vai lá em cima, na corranda, fez a Márcia que o Sandro faleceu. Fui lá na casa dela correndo, cheguei lá, eu criança, cheio de gás, né? Cheguei lá na casa dela. Márcia, quem era o padrinho da Priscila? O Sandro morreu. Simples, objetivo, assim. Não tem esse negócio de preparar terreno, não, era assim. O padrinho da Priscila, o Sandro morreu. O que é isso? Minha mãe pediu para a gente avisar. Quando eu cheguei com esse resultado lá em casa, a minha filha estava lá, a minha esposa, e eu sentei na mesa e estou pensativo. Deus, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou dar essa notícia para minha esposa? Como é que eu vou conversar com ela? E daí ela e minha filha conversando na mesa e falaram uma coisa que, cara, seria assim, nada em vista daquilo. Uma coisa, eu não recordo nem qual era o assunto delas, mas eu recordo que a minha expressão foi essa. Isso é o que? Em vista de uma pessoa condenada à morte. Foi isso que eu falei. Quem está condenado à morte? Eu falei eu. Quem é? A minha esposa deu aquele grito de susto dela. Quem? Você está no que houve? O que está acontecendo? Eu falei, Chagas, doença de Chagas. Aí pronto. Foi assim mesmo quando eu notícia. Minha esposa começou a chorar, minha filha começou a chorar. Aquele desespero. Por quê? O meu sogro, ele faleceu com esse problema e traz várias complicações para a saúde. Traz várias complicações. E nesse período, isso aqui, meu, aí eu fui fazer uma pesquisa e diz que a pele fica áspera. Isso aqui, meu, essa minha região começou aqui. Aí daqui foi alastrando para o lado, veio até aqui atrás, quase no meio das costas. Isso aqui ficou áspero e coçava muito. Misericórdia, Jesus. E passava a pomada, não a pomada do Kevin na casa, que toda minha esposa fala assim, passa a pomada do Kevin. Você está resfriado, passa a pomada do Kevin, resolve. E eu passei aquela pomada, passava, o negócio aliviava um momento, mas não tinha jeito. O negócio alastrava cada vez mais. Caramba, e agora? Aí foi quando eu conversei com o pastor, com a missionária, fiz o segundo exame. Lembra que esse aqui só foi aumentando, né? De 1.000, primeiro resultado deu 1.165, o segundo resultado foi a contraprova 1.212 e a terceira contraprova 1.231. A mulher pergunta se está tudo bem. Tudo bem só com Jesus. Com Jesus no barco, tudo está bem. Aí eu voltei para buscar o resultado do exame que ela falou para eu fazer novamente. Limite 1.000. Resultado: aquele que estava 1.165 baixou para 1.082. O que estava 1.212, que foi a contraprova, 1.109. E o terceiro estava 1.231, 1.089. Já começou a baixar, começou a mostrar uma melhora, mas ainda assim estava em
Bíblia diz que você que está enfermo, conversa com pastores, com os bispos, os presbíteros, para impor as mãos, porque quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus se coloca na posição, não tem como Deus não agir. O mesmo Deus, Romanos, capítulo 13, verso 8, acho que é isso, vai dizer que o mesmo Senhor Jesus que era, Ele ainda é e será eternamente. O mesmo Senhor que curou a mulher do fluxo de sangue está aqui hoje. O mesmo Senhor que curou aquele homem que estava enfermo à beira do tanque de Betesda está aqui hoje. O mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor, que deu vista ao cego Bartimeu, Ele está aqui hoje. O mesmo Deus que deu vitória aos seus discípulos, aos seus servos, quando foram jogados na cisterna, na fornalha, na cova dos leões, Ele está aqui hoje. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia vai falar em João capítulo 11, quando Lázaro já está morto, já não há mais solução para a sua vida, para a sua situação. Todos estão desesperados. Quando mandam chamar Jesus, ele ainda estava vivo. Ó, está enfermo aquele aqui em Puama, Lázaro de Betânia. Jesus demorou 4 dias para chegar naquele lugar. Podia ir na mesma hora, podia dar só uma palavra, ele não, ele estava em Betânia, ele seria curado, mas não. Deus quer testar muitas vezes a minha e a tua fé, a minha e a tua intimidade com Ele. Ele libera uma palavra, e essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia vai dizer que Jesus libera uma palavra: tira a pedra. Lázaro, vem para fora. A pedra foi tirada, eu não sei qual é a pedra que hoje está na sua frente, impedindo o milagre de Deus na sua vida. Mas se é noite de você tomar uma atitude e tirar a pedra que está impedindo o milagre de Deus. Não sei qual é a situação, não sei qual é o problema, mas há uma pedra que está impedindo uma coisa do Senhor, o agir de Deus na sua vida. Tirar a pedra, porque enquanto a pedra estiver no caminho, não tem como o milagre acontecer. Lázaro vem para fora. Lázaro vem feito um mamundo, todo enrolado no queijo de lençóis. Desapaio. Aí nós vamos precisar de alguém para nos desatar, para que nós possamos ver a claridade, a luz do dia, a face do Senhor novamente, para que possamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Agora, irmãos, foi feita essa contraprova e mesmo assim estava infectado. Pastor, aconteceu isso, e mais isso, e além disso, mais aquilo, isso. E eu preciso da sua ajuda. Prontamente ele falou: varão, vamos orar. O que a gente pode fazer é orar. Aí o meu sonho, quando eu pego esse resultado aqui, ó, o 3. Dá para ler não? Tenta ler aqui para mim, irmão. Consigo ler não, que o olho já passou aqui. Resultado negativo. Primeira prova 0,002. Segunda prova 0,302. Outra prova 0,0 negativo.
da vida.